Bom, a paz do Senhor para os irmãos. Vamos agora estudar a lição número 11 do segundo trimestre de 2025, com o tema A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Nós estamos nesse trimestre estudando o Evangelho de João, e tudo que nós estamos estudando é uma interessante sequência das últimas horas do ministério de Jesus, né? Porque desde o capítulo 13, que ele vamos dizer, ali foi instituída a Santa Ceia e ele já começou um discurso para os discípulos, prometendo o Espírito Santo, né? Falando uma série de temas importantes, e tudo isso acontecendo nas últimas horas, falta menos de um dia para a morte dele. Então ele começou todo um sermão, foram 3 capítulos, né? Final do capítulo 13, 14, 15 e 16, de aconselhamentos. Agora, no capítulo 17, aí vai ter a parte da intercessão. Bom, então, o texto áureo da lição diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Ou seja, o versículo ele trata do tema que Jesus Cristo é o intercessor, no caso o tema, né, intercessão. Ele é aquele que intercede pela humanidade e só o sacrifício dele, né, só o que ele fez pelos seus discípulos tem valor diante de Deus para livrar a humanidade da condenação. Então, toda proposta que existe para o ser humano, por exemplo, alcançar a felicidade, nas outras religiões, né? No budismo, se você alcançar, eles falam de uma pureza interior, mas através da sabedoria e da vida simples, de tratar as pessoas com respeito, você se aperfeiçoa a ponto de você, então, ter direito à salvação, vamos colocar assim, no pensamento deles, passando por várias encarnações. Então, bom, eles vão ter essas propostas, né? Mas Jesus Cristo, na verdade, ele é o único que realmente é eficaz. Por isso que o cristianismo ele será sempre uma religião exclusivista. Não existe, né, fora do verdadeiro cristianismo, fora do cristianismo, e aqui falando não de todas as correntes, né, como se usa no estudo de religiões, mas falando de cristianismo, seguidores da sã doutrina, tá bom? Eles, claro, tem que estar separado desse ponto. Tá bom? A verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Ele poderia até usar um termo bonito, né? Ressoam. O que significa na prática? Que ainda hoje, essa oração que Jesus intercede, porque essa é uma aula, vamos considerar, extremamente devocional, porque a mensagem é: Jesus continua fazendo essa oração por mim e por você. Não? Tudo que... e é interessante que eu vou mostrar para vocês que a lição, esse sermão, melhor dizendo, começa no capítulo 13, no fim da Santa Ceia. Ele começa no capítulo 13 e começa dizendo que os discípulos iriam falhar. Jesus falou diretamente para Pedro que ele iria falhar, né? Pedro diz: "Eu darei a vida por ti." E Jesus já tinha dito para Pedro nesse momento: "Olha, na verdade te digo que tu vai me negar 3 vezes." Ou seja, Jesus estava dizendo para eles as falhas deles que iriam acontecer. E aí começa esse sermão de instruções, capítulo 13, 14, 15 e 16, e ele termina o capítulo 16 falando novamente de limitações e falhas que os apóstolos teriam quando Jesus fosse preso. Isso falta menos de 24 horas para a morte de Jesus, porque a Páscoa que ele celebrou, ela já era menos de 24 horas, né? Ela foi celebrada, falei para vocês,
no final da tarde, estavam jantando, né, até 18 horas, tal, 19 horas. No dia seguinte, 3 horas da tarde, Jesus iria morrer. Então fizeram aquela Páscoa, Jesus iniciou esse sermão e ele conclui esse sermão falando de falhas dele e ele então entra com essa intercessão. Ou seja, eu considero essa a mensagem mais devocional que existe da Bíblia. Porque é o que Jesus Cristo está falando sobre todos nós hoje, né? O que a igreja, vamos dizer, está passando e o que Jesus está falando diante do Pai. Aqueles que estão falhando, lutando para se reconciliar e o que Jesus está falando diante do Pai. Bom, o versículo 1 da leitura bíblica em classe, agora na página 3, está escrito assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Olha, veja, quando ele diz Jesus falou essas coisas, é por quê? Porque está concluindo esse sermão, esse longo sermão que começou no capítulo 13. Veio até o capítulo 16. Ensinamentos depois que ele instituiu a Santa Ceia. Judas saiu, ele ficou dando ensinamento para 11. A conclusão desse ensinamento é quando ele fala aqui. Jesus falou essas coisas, ou seja, transmitiu esses conhecimentos para eles. E levantando aos olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja como é uma palavra, né, exclusivista. Por isso que essa mensagem que estão pregando hoje, de união de todas as religiões, essa mensagem é falsa. Essa mensagem é falsa. Ela está sendo dirigida pelos papas e pelos protestantes. Essa mensagem é falsa. Não tem como o cristianismo se unir com as outras religiões por conta de mensagens como essas. O cristianismo, ele prega que ele é o único caminho. Não? Bom, ele passa para o versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Bom, a revista vai comentar bem, eu vou deixar até para depois, esse ponto aqui que fala, né, para que eles sejam um. Qual o significado disso? Vou deixar para comentar mais à frente. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Bom, ele está falando de Judas, né? Se cumprindo as Escrituras. Porque desde o Éden foi anunciado que aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele seria traído. Daí o ser ferido no calcanhar, então, é uma traição. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Bom, aqui também merece um comentário, né? Para nós sempre sabermos, nós até podemos pegar o mesmo tópico do que estávamos falando antes, a união das religiões. Não acredite nunca que o mal vai amar o cristianismo. Isso não vai acontecer nunca. Agora, você tem nas religiões pessoas que elas não sabem nem o mal que elas estão seguindo. Então, o versículo deixa claro, né? Quer dizer, o mundo vai odiar. O verdadeiro cristão não tem jeito. Ele vai ser odiado pelo mundo. Né? Não tem jeito. O versículo 15. Não peço que os tires do mundo,
mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Bom, e ele conclui, versículo 17, já na página 6. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, essa é a leitura para o comentário na lição de hoje, ok? Agora, na página 6, começa o comentário. A introdução diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. Aí ele vai aqui, como ele é chamada, né, a oração sacerdotal. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Bom, mas tem uma parte aí que eu era até para ter colocado em verde, mas acabou que não saiu em verde, olha, agora que eu observei. Esse finalzinho da página 6 aí, ele na verdade é um comentário meu, aí vocês têm que destacar depois, não pertence à revista. Eu coloquei o seguinte, olha, como esta é uma mensagem devocional, é importante frisar para os alunos que a intercessão permanece nos dias atuais, né? Todas as palavras devem ser lidas tendo em conta que Jesus está proferindo-as agora, diante do Pai, intercedendo por cada membro da igreja. Por quê, irmãos? Vamos pensar. Como eu disse para vocês, esse sermão, né, que nós estudamos, eu mostrei para vocês que ele começou lá no capítulo 13 com um aviso de limitações, falhas dos apóstolos, a especial do apóstolo Pedro, né? Tá bom? Tratando dos 11, né? Não estou comparando com Judas, mas Pedro foi citado diretamente. Jesus chegou a dizer para ele, olha, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu intercedi para que a sua fé não desfaleça. Então, mas eles iriam falhar nesse percurso, a questão humana mesmo. Não? E o sermão começa e termina falando exatamente de falhas deles. Não? E então começa o capítulo 17 falando da intercessão para as falhas. Por isso que eu digo que é uma mensagem muito devocional, né? Para todas as pessoas que estão lutando, né, para vencer o mundo, para vencer dificuldades, né, e tudo que esse mundo está, de alguma maneira, tentando enganar e fazer o mal, sempre saber que Jesus está intercedendo por ele, né? O capítulo 12. No capítulo 12, eu coloquei aí como resumo, Jesus comeu a Páscoa. E ainda no capítulo 12, instituiu a Santa Ceia. Do capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 16, versículo 33, até se você pegar na sua Bíblia, você vai verificar. Continuação das instruções. Né? Então, lembrando, faltam menos de 24 horas para a morte de Jesus, e ele deu as últimas instruções. Como eu disse, começou com vocês vão falhar, vai me negar, tal, vão fugir, e terminou também falando de falhas deles, mas aí falou das falhas e fala da intercessão. Então, por isso eu coloquei aí a conclusão das instruções. As instruções vão do capítulo 13, 31 até 16, 33. Então eu vou ler a partir do versículo 28. Eu coloquei aí na revista para vocês. Diz assim, olha: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Como Jesus falando que vai partir desse mundo, né? Disseram-lhe os seus discípulos:
eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Bom, vocês lembram, quando a gente estuda os evangelhos, a gente sabe que os apóstolos, em muitos momentos, eles tiveram dificuldade de entender e de aceitar a morte de Jesus ou a partida dele desse mundo. Tanto que tem aquela história que o apóstolo Pedro repreendeu Jesus quando Jesus falou isso, tirou ele do grupo de pessoas, dizendo, né, de maneira nenhuma vai te acontecer isso, como que repreendendo, como que não repreendendo Jesus? E Jesus teve que falar aquela palavra, né, sabendo quem estava por trás daquela atitude. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque era Satanás que estava operando em Pedro. Mas um homem de Deus assim pôde falar então uma palavra tão errada? Sim, porque no entendimento deles, o que eles tinham aprendido durante toda a vida deles, o que eles ouviam na sinagoga era que o Messias vinha vitorioso. O pensamento de um Messias que viria para morrer, eles tinham dificuldade de aceitar. Parece que só João Batista entendia assim quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Parece que era o único, porque estudando até a história do pensamento judaico, a gente sabe que se fosse filósofo, rabino, todos eles, nesse período da história, eles ensinavam que o que viria era o Messias homem ou o Messias era e que Israel iria dominar. Era o que todos, vamos dizer, pregavam, né? Ninguém pregava de um Messias sofredor. Aquela questão de Isaías 53. Até hoje eles têm dificuldade de entender o Messias sofredor. A mensagem do Messias sofredor combina com a mensagem do Cordeiro Pascal, do símbolo do Cordeiro Pascal, né? Bom, o versículo 30. Então, bom, eles falaram, né? Agora fala abertamente, e agora eles estão entendendo, realmente está na hora dele partir. É interessante esse diálogo, Jesus está concluindo as instruções. E o discípulo prossegue, agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Bom, esse é um diálogo entre Jesus e os 11 apóstolos. Então, eles estavam ali naquela Santa Ceia, né? Jesus acabou de instituir a Santa Ceia, comeu a Páscoa, lavou o pé, Judas saiu, instituiu a Santa Ceia e ele começou a dar essas instruções a eles. Então, começou a dar essas instruções. Daqui a pouco ele vai para o Getsêmani, onde vai ser preso, né? Lá na agonia vai ser preso e depois, no dia seguinte, é morto. Tá bom? Então eles dão essa declaração, como que eles entendendo que realmente então ele deveria partir desse mundo. Não? Aí o versículo 31, respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima. Veja como ele vai concluir o discurso, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus falou novamente que eles vão ser dispersos. Ou seja, começou o discurso falando de dificuldade e termina o discurso falando de dificuldade. E aí exatamente, eu comento abaixo, né? Jesus iniciou esse sermão anunciando a aprovação de Pedro e dos apóstolos no versículo 37 e conclui falando da aprovação. O sermão foi a conclusão da Santa Ceia e logo depois ele parte para o jardim do Getsêmani. João 18, versículo 1, né, que é a conclusão, né, desse sermão. E tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos, que é aquele jardim do Getsêmani, onde ele vai acabar sendo preso. Então foram as últimas instruções. Eu comentei, faltam menos de 24 horas para a morte do Salvador. Tá bom? Bom, na página 9, o capítulo 1 do livro, da revista, diz:
A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus. Em todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela glória, pela igreja futura, versículos 20 até o 26. Mostrando que essa oração é a oração que permanece até hoje. Hoje, Jesus é apresentado pelo autor aos Hebreus como um sumo sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Então hoje ele está à direita do Pai e mesmo ele, como homem, tendo habitado num corpo sem pecado, o autor aos Hebreus diz que essa experiência fez dele um sacerdote misericordioso. Na página 10, diz a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de ato egoísta, como já abordamos. Ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na Terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Ou seja, como disse, faltam menos de 24 horas para o sacrifício, né? E talvez não falte 1 hora para a prisão dele. Em mais ou menos 1 hora ele vai estar sendo preso. Mais ou menos 1 hora ele vai estar lá no Jardim do Getsêmani. Nosso Senhor expressa: glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? E reconhecido na mensagem de intercessão, né? Ele ser reconhecido como aquele que executou a obra perfeita para salvar a humanidade. Essa mensagem, vamos dizer, na mensagem de intercessão, para que ele pudesse ser um intercessor, porque ele substituiu a pessoa no lugar de morte. Página 11. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu coloquei até um comentário em verde aí, irmãos, que eu acho esse versículo, ao mesmo tempo assim, de uma profundidade, né? Eu coloquei num comentário, eu digo, olha, o mistério da Trindade é descrito neste texto. Um homem que nasceu sem pecado e está para morrer na cruz, porque é o homem que vai morrer na cruz, né? Possuía também uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. Então, são textos que ficou claro para a igreja na história que ele é homem e ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é um Deus que teve princípio, tá bom? Ele não é um Deus que teve princípio. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que sempre existiu, tá ok?
Então, por isso é um mistério, né? Como é que você fala de alguém que nasce e morre, mas de alguém que também existe eternamente, sem princípio nem fim de dias. Bom, na página 12, ele tem um comentário aí, a oração por si mesmo. E essa oração é bem interessante, vocês vejam o comentário dele, mas eu marquei uma parte aí na página 13, só para colocar como um alerta para vocês, uma parte que está em lilás, que está na revista, né? Na revista do professor, né? Esse tópico não está na revista do aluno. Aí eu marquei em lilás uma parte aí que ele diz o seguinte: na adoração judaica era proibido pronunciar o nome de Jeová e Yahvé. Não? São as pronúncias para o nome de Deus, o Eu Sou, no Antigo Testamento. Bom, por que eu destaquei esse tópico aí? Isso aqui não está bem correto, não, a definição do que ele diz. Na verdade é o seguinte, existe no judaísmo umas correntes que elas não pronunciam o nome Yahvé, mas não são todas. Tá bom? Isso foi desenvolvido por alguns rabinos na história. Tá bom? Teve um rabino, até que tem, acho que talvez 2 meses, nós tivemos um caso na história, que aqui na aula, que me veio o nome dele na hora, Shimon Ben Yochai. A irmã Cleonice até pesquisou no computador o nome dele. Eu citei porque ele é considerado o fundador, um dos fundadores da Cabala, e outro também de uma linha chamada Baal Shem Tov. Alguns rabinos que na história eles desenvolveram um espiritismo judaico. Existe hoje, no meio judaico, reconhecidamente um espiritismo judaico. Existe até um livro, e o título dele é Espiritismo Judaico. Por quê? Porque esses rabinos, eles são considerados rabinos na história, né? Homens importantes, eles diziam que Deus concedeu a eles a graça de receber visita de espíritos de profetas do passado. Olha só. Então, Baal Shem Tov dizia que o espírito do profeta Aías, que é citado nos dias de Salomão, então esse espírito aparecia para ele, né? Quem é você? O espírito dizia, não, sou o espírito do profeta Aías. E esse espírito começava a ensinar a ele algumas coisas. Tá bom? Ou seja, isso é assumidamente espiritismo. Tanto que tem uma parte do judaísmo que eles não concordam, eles não aceitam, tá bom? Esse judaísmo. E que entre os judeus, vamos chamar de conservadores, eles chamam eles de oculto. Tá bom? Porque é paganismo. É paganismo. Esse movimento que surgiu, Hassidismo, Cabala, ele faz parte do gnosticismo, ou gnosticismo e cabala fazem parte de um mesmo movimento que era pagão ali nos anos 150. Isso é fato. Quando esse Shimon Ben Yochai viveu, que também tinha visita de espíritos que dava instruções a eles, né? Então, e eles, tanto um quanto o outro, eles desenvolveram essa coisa de não usar o nome Yahvé. Eles chamam de Hashem, que significaria o nome. Não? Mas isso está errado. Isso está errado. Isso está errado porque, na verdade, por um lado você está perdendo. Está parecendo bonito, né? Não usar o nome, porque esse nome é muito santo, é o que eles dizem. Esse nome é tão santo que não deve nem ser usado. Eles têm essa mensagem, né? Mas isso está errado. E eu, para poder evidenciar que está errado, eu uso normalmente o seguinte: veja o cristão, o nome Jesus é santo. Se alguém chegar para você e disser para você não pronunciar mais esse nome, porque ele é tão santo que não deve nem ser pronunciado, você vai dizer, isso é bonito, não vou mais pronunciar o nome de Jesus. Mas aí você vai estar perdendo, porque é nesse nome que você vence as enfermidades, vence o maligno, tá bom? E até os dons espirituais, lá em Marcos, quando fala
tá bom? Ele diz que falarão em novas línguas. E ali já é uma representação dos dons espirituais. Foi assim que Jesus retratou. Tá bom? Então, você tem que usar o poder desse nome. Você deixar de usar o nome Jesus, é claro que, espiritualmente falando, você está se enfraquecendo. E os judeus, muitos judeus caíram, alguns judeus, e eu já vi até evangélicos elogiando isso. Eu já vi no meio evangélico, né? É um nome tão santo que eles nem pronunciam. Eu falei, mas como assim? Isso, na verdade, está errado. Eles não devem pronunciar o nome em vão, mas eles devem fazer uso desse nome porque esse nome tem poder. E lembrando que Jesus e Yahvé é o mesmo nome, né? O que significa Jesus? Tanto que é pronunciado alguns, a gente pronuncia Yahvé, né? Yeshua, né? Jesus significa salvação de Yahvé. Esse é o significado do nome Jesus. Então, esse negócio de... na adoração judaica era proibido, não era assim. Muitos defendiam que esse nome não deveria ser usado. Tá bom? Esse nome não deveria ser usado. Mas tem que deixar claro que isso, claro, vai enfraquecer os israelitas. Tanto que eles acabam, né, por muitos motivos, rejeitando e matando o Messias. Então, uma das atitudes era essa, mas eram alguns, porque nesse período haviam muitos falsos profetas israelitas, como nós vamos ver Simão lá, o mago, que vai se opor a Pedro, né? Vai até querer comprar os dons espirituais, vai chegar, parece se converter no momento, mas era o quê? Era um judeu, era um falso profeta, era um mágico, alguém que se envolvia com coisa ruim. E isso a história diz que tinha muitos, porque os judeus se desviaram. E o que Jesus Cristo disse que acontece com alguém que se desvia? O estado espiritual dele é pior. Então, haviam muitos judeus mágicos ligados a coisa ruim nos dias do Novo Testamento mesmo. Simeão foi um desses citados, né? Simão, desculpe. Bom, no final da página 13, a oração de Jesus pelos discípulos. Intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este o entregou a ele. Eram teus, e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nestes homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão da evangelização. Né? Normalmente é falado em 3 anos para o ministério, né? Mas pode ter realmente ultrapassado um pouco. Eu não acredito. Eu acredito que o máximo do ministério de Jesus seriam 3 anos. Né? Ele participou de 3 Páscoas, que dá 2 anos, e mais o início do ministério dele. Bom, então a principal oração que ele fazia era sobre a unidade deles, a unidade entre os apóstolos, né, no caso da igreja. O item 2, ainda na página 14, ele diz: os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre.
No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida, ou seja, guardaram a tua palavra. Nesse tempo, né, eles estavam seguindo Jesus fielmente, né? Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. E eu comento, os apóstolos, eles tinham nesses 3 anos, quase 3 anos, ele tinha participado, né, de, vamos dizer, eventos que demonstravam o poder de Deus, a graça de Deus sobre eles. Eu cito aí a missão dos 70. Esses 11 apóstolos que estão sendo instruídos, eles estavam entre aqueles 70, né? Então eu comento, olha, os apóstolos já possuíam experiência tal como a missão dos 70, quando testemunharam a operação de maravilhas. Mas o momento que se aproxima era de risco de morte, fuga e prova de fé na ressurreição. Essa intercessão resulta na operação do Espírito Santo até os dias atuais, ou seja, o significado é que essa intercessão, ela significa o que Jesus está fazendo pela igreja verdadeira até os dias atuais. Número 3. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho sob a influência do príncipe deste mundo. Como eu tinha comentado lá naquele tópico, quando nós lemos esse versículo, né, que o mundo nunca vai amar os cristãos. Não tem como. A pessoa que realmente serve a esse sistema mau, onde o cristão estiver, ele vai odiar mesmo o cristão. Na página 16, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Número 1, a oração pela unidade da igreja. Essa daqui é uma questão assim que é um dos pontos mais importantes dessa oração. Tá bom? Ele diz: nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica de nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Bom, eu comento aí abaixo que eu vejo aqui 2 tipos de unidades. Eu comento abaixo. 2 tipos de unidades são tratadas neste texto. A unidade entre os irmãos, que ele está orando ali pela igreja, então ele está agora intercedendo por esse grupo, que eles devem viver em união. A gente vai ver divisão no povo de Deus, até entre homens de Deus, como Paulo e Barnabé, em determinados momentos. Existem as limitações humanas, né? Tá bom? Mas Jesus está orando por essa união. Eu comento, a unidade no nosso interior, porque o que a Bíblia vai falar também é que existe uma divisão, uma luta dentro de mim, que o apóstolo Paulo coloca, né? Uma luta entre a carne e o espírito. Tá bom? O comentário prossegue. A união entre os irmãos representa procurarmos ter paz com todos, sem intrigas, sem disputas. A união no nosso interior
representa a luta da carne contra o espírito. Que as nossas decisões sejam o bem que queremos fazer. Bom, eu coloquei assim porque o apóstolo Paulo falou, né? Nessa disputa ele diz, o mal que eu não quero, esse às vezes eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Aí por isso eu completei, que as nossas decisões sejam o bem que queremos fazer. Tá bom? Número 2, propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito e união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Bom, o que é fundamental nesse texto, né, é que essa união, se nós tivermos união, vamos considerar as duas, no nosso interior, conseguindo decidir pelo bem que nós queremos fazer e também união com os outros irmãos, o resultado é que isso facilita para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, ou seja, que o mundo creia que Jesus é o Salvador. Esse é o resultado da união, né? Número 3, oração pelo encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. O título que os cristãos mais se tratavam na história é exatamente como irmãos. Por isso existem muitas igrejas que elas, até na história, o nome delas ficou Igreja dos Irmãos. Eu conheço pelo menos 2. Né? Uma que ela é chamada Assembleia dos Irmãos. É uma igreja cristã muito comum em Portugal, por exemplo. Na Europa, ela é uma igreja bem comum. Não? E a conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Bom, então essa lição ela se resume em 2 coisas, né? Saber que Jesus está intercedendo por nós, essa é uma questão devocional importante. E a forma como nós nos relacionamos entre nós é o maior testemunho para o mundo de que Jesus habita em nós. A forma como os cristãos se relacionam entre si. Quando o mundo vê 2 cristãos se relacionando, isso é um testemunho a favor do cristianismo. Falando de cristãos verdadeiros, né? Claro. Então, a forma de se tratar com respeito, um ajudando o outro, a característica do cristão, esse é o maior testemunho. Isso podemos até considerar essa uma visão muito comum, né? Eu já vi muitos cristãos pregando, né, que o testemunho, né, de vida, ele vale muito, muito mais do que centenas de palavras, ok?